Decal Módulos painéis. Esses painéis têm uso diverso. Por exemplo, o painel liso, ele assume qualquer tamanho que uma chapa permite, obviamente, e ele é fitado em todos os lados com a espessura de fita que a gente definir e a espessura de chapa que a gente precisar. Com ele dá para construir qualquer móvel. Basta saber o tamanho que as peças precisarão ter. Esse é um painel com negativos de 6 milímetros. A configuração dele consiste numa chapa de aproveitamento e os painéis. Ele é feito para não aparecer nenhuma das laterais. Ele é só para aparecer as frentes, porque ele consiste em um negativo fitado e a chapa propriamente, que é de 6 milímetros. A gente tem como opção nele definir se ele vai ter os negativos iguais, aí ele divide automaticamente, ou se a gente quiser, por exemplo, medidas diferentes, a gente seleciona aqui em não. Os painéis não vão ser iguais e eu posso ir aplicando medidas para cada painel, começando de baixo para cima. Painel 1, 2, 3, 4 e 5. O sexto painel, ele é sempre uma sobra, ele sempre vai ser o cálculo do que sobrar em relação à altura. Se por um acaso, entre o 2, 3 e o 4, eu zerar a medida, aquele painel desaparece. E eu posso ir eliminando partes do meu painel, quantidade de negativos. Clicando novamente para as medidas serem iguais, ele volta a ter todos os nichos, todos os negativos. Este painel, diferente daquele lá, que eu acabei de mostrar, ele permite que eu tenha grossura maior. E a estrutura dele é feita com uma montagem de réguas e eu posso ter, então, além da divisão dos painéis iguais, eu posso ter uma estrutura, ele é feito para ser parafusado, ele é feito com régua aqui na parte de trás. Reparem que ele tem réguas de aproveitamento, que são essas em verde, réguas de estrutura e o quanto que ele fica afastado da parede, eu defino aqui nessa medida. Eu posso definir também o quanto de recuo ele vai ter nas laterais e na parte de cima. Significa que se eu quiser colocar um LED embaixo, no lado e atrás, eu posso fazer tranquilamente, porque esse recuo aqui ele é editável, então eu posso colocar a medida que eu precisar para o recuo ser criado atrás dessa peça. E assim como o anterior, eu posso definir se os painéis serão iguais ou não. E com isso ele faz uma divisão igualitária quando selecionado aqui em sim. Deixa eu aplicar aqui, ok. Aí fica todos os painéis iguais e eu posso definir também a altura do negativo, a espessura dos painéis, o painel de trás, o painel da frente e as cores também de forma individual. Esse painel aqui ele tem um uso bem amplo, ele aparece os lados. Então ele pode ser feito para uma infinidade de situações. E ele tem uma peculiaridade. Eu tenho aqui dois campos. O recuo. Deixa eu selecionar, pronto. Eu tenho a folga da direita e a folga da esquerda. Reparem que o negativo dele aqui criou uma folga. E do lado de cá ele está sobrando. Significa o quê? Que se eu tenho uma parede muito grande, eu posso fazer uma junção desses painéis. Eu posso pegar um painel assim e outro igual. E ele vai permitir o encaixe das duas peças, formando então um negativo também na vertical. Com isso eu posso multiplicar e fazer painéis dos mais variados tamanhos e formatos. E essa definição aqui é dada de acordo com o tamanho do negativo que eu estiver trabalhando. Então, se eu precisar o mesmo negativo ali, eu faço o cálculo da grossura que eu estou utilizando e boto a medida negativa. Significa que ele vai passar para o lado, ok? E o tamanho dos painéis também eu posso editar como os demais. Se eu quero eles iguais, ou eu vou fazer um ajuste individual para todos eles. Perfeito?
Deixa eu mudar aqui a cor. Prontinho. Era isso que tinha sobre painéis.